Oi, aqui é o Michael e nessa aula eu vou ensinar para você, dar como exemplo, né, o exemplo de uma petição eletrônica. No seu estado, a isenção de IPVA, ela pode ser manual, ou seja, tem um formulário, você vai preencher lá o formulário, vai juntar a documentação e apresentar presencialmente no balcão da Secretaria da Fazenda do seu estado. Pode ser que seja parte digital, parte manual, ou as duas opções também, tanto manualmente como eletronicamente. E nos estados que usam o sistema de petição eletrônica, normalmente toda petição só pode ser feita eletronicamente. Eu vou usar o exemplo do estado de São Paulo, da petição eletrônica do estado de São Paulo, aí você vai comparar aí com o sistema do seu estado. Provavelmente, se o seu estado obriga que a petição seja eletrônica, você vai ver que basicamente é o mesmo procedimento, tá bom? Porque a documentação de isenção de IPVA, apesar de ser um processo estadual, ou seja, cada estado legisla sobre a isenção de IPVA, sobre IPVA, enfim, você vai perceber que a documentação é muito, mas muito parecida. É provável que o estado de São Paulo, por ser um estado onde... Eu gosto sempre de usar o exemplo do estado de São Paulo, porque é um estado onde tem muito mais processos, né, por causa do tamanho da população, e ele já é acostumado com situações de fraude, tá? Então, você lembre-se que a Secretaria da Fazenda do Estado, ela é um órgão que ele cuida, né? Ele faz a gestão de tributos do Estado. Então, o objetivo deles é recolher dentro da lei o máximo de impostos possíveis, né? Punir quem, dentro da lei, naturalmente, de quem não está pagando o imposto, e também de fazer o gerenciamento da concessão de isenções. Então, ele é um órgão fiscalizador. Então, o foco dele é a questão de resolver questões de fraude. Então, como o estado de São Paulo é um estado muito populoso e muito mais isenções são concedidas em relação a outros estados, eles já passaram por um processo de maturidade, né? Nós estamos no Brasil, né? Existem várias coisas que são erradas, algumas questões no que tange inclusive a burocracia, mas eu acho um bom exemplo para a gente utilizar. Eu acredito que a listagem de documentos, todos os processos são muito mais restritivos do que processos dos outros estados, tá bom? Ou muito semelhantes, ou idênticos muitas vezes, né? Apenas mudando o logotipo e um campo ou outro em um formulário. Então, eu estou aqui na tela do sistema de petição eletrônica do estado de São Paulo e vamos ao exemplo da questão do IPVA. Eu conversei, né, com você em um vídeo passado aí de isenção de ICMS, usando esse mesmo sistema de petição eletrônica, onde aqui à esquerda a gente tem os perfis de autenticação, pessoa física, jurídica e o fazendário. O fazendário é o fiscal que vai fazer a análise, ele vai acessar o sistema e vai analisar o processo que você vai dar entrada por aqui. Pessoa jurídica não se aplica ao nosso caso e pessoa física é o perfil que a gente vai utilizar. Forma de acesso, nós temos duas formas, que é o acesso via credencial da nota fiscal eletrônica de São Paulo. Ao lado desse vídeo, na plataforma do treinamento, eu coloquei um link para você acessar a tela para criar uma credencial de nota fiscal paulista. E o acesso via certificado digital, tá? Você, como para fazer o pedido de pessoa física, vai ter que ser o certificado digital de pessoa física. Mas normalmente a boa prática, sem problema nenhum, pelo menos a nível do estado de São Paulo, é simplesmente criar a credencial da nota fiscal paulista e utilizar ela para acessar o CIVEI, né? Então eu vou clicar aqui via usuário de nota fiscal paulista. Vou colocar aqui o usuário. O usuário é o número do CPF da credencial e a senha. Embaixo da senha a gente tem que colocar esse CAPTCHA aqui, que é para reconhecer que não é um robô, que não está sendo automatizado. Acessar e pronto. Aqui é a tela principal dos pedidos solicitados. Então, eu estou com um exemplo aqui da tela como procurador, onde eu tenho inúmeros processos de isenção de IPVA que estão em andamento e cujo status é aguardando a análise do fiscal. Quando você entrar nessa tela principal, você vai ver aqui onde eu estou com a seta, que à esquerda nós temos os pedidos solicitados, que é justamente a tela onde nós estamos, só tem duas telas disponíveis, né? E a tela de novo requerimento. Então a gente vai clicar aqui
em novo requerimento. Muito bem. Aqui, novo requerimento, os dois impostos que são gerenciados, né, que são fiscalizados pelo governo estadual, o ICMS e o IPVA, e para eles existem a concessão de isenções. Então a gente tem os exemplos do ICMS e do IPVA. O ICMS eu já conversei com você no vídeo onde está no módulo da parte que tange ao ICMS. Aqui a gente vai falar sobre a isenção de IPVA. Existem situações de baixa de isenção e pedido de isenção. Só que eu vou focar na questão da isenção, porque nesse tipo de petição eletrônica você pode inclusive pedir baixa da isenção. Só que eu aconselho fortemente, especialmente para quem usa o sistema de petição eletrônica do estado de São Paulo, que você peça em separado, pelo menos por enquanto, né, o pedido até que fique maduro esse sistema, você peça o pedido de baixa separadamente e depois o pedido de isenção de IPVA em um outro processo, tá bom? Então, aqui pra gente, a gente tem o requerimento de concessão de isenção de IPVA para taxista, pessoa com deficiência física, visual, mental ou autista, tá? No estado de São Paulo, existe isenção de IPVA tanto para condutores como não condutores. Na hora que eu gravei esse vídeo, a única diferença é que existe de limite de isenção, é que o veículo ele tenha um teto que é de acordo com a Secretaria com o CONFAZ, né? Com a portaria do CONFAZ. E hoje, quando eu gravei esse vídeo, era o teto de R$70 mil. Eu espero que quando você estiver vendo esse vídeo, o teto já tenha mudado para mais, né? Então, vamos lá. Requerimento de concessão de isenção do IPVA para pessoa com deficiência. Ok. Aqui, no tipo de requerimento de isenção de IPVA, que é a primeira tela, você tem três situações no estado de São Paulo, que é o taxista de MEI, taxista pessoa física e o pessoa com deficiência. Você seleciona aqui pessoa com deficiência e você agora escolhe a condição do veículo. Temos duas opções, condição nova, veículo novo ou usado. Se você selecionar nessa petição qualquer um dos dois, antes de você ter a opção de avançar, vai aparecer uma lista de documentos. Eu vou mostrar para você. Clicando aqui em novo, note o seguinte, a lista de documentos de acordo com o regulamento, isso no caso do estado de São Paulo. Se você selecionar usado, ele já altera automaticamente para a lista de documentos para um veículo seminovo, veículo usado, tá? Nosso caso aqui vai ser o novo, né? E eu vou explicar para você o seguinte antes, né? O sistema do seu estado pode ser que ele tenha uma lista de documentos por lá também, ou ainda, se você for, esse exemplo aqui é um exemplo do estado de São Paulo, se for do estado de São Paulo, pô, Michael, tem essa lista de documentos aí, eu vi no regulamento que ela veio do regulamento, só que eu já falei em outros vídeos que lista de documentos disponibilizada por sistema eletrônico ou mesmo no próprio regulamento, ela é uma lista genérica que vai abranger situações comuns, tá? Uma situação onde não vai ter problema, caso não tenha problema nenhum, uma situação comum, condutor ou não condutor, que tiver tudo em ordem, que não depende de ninguém, que não tem nenhum tipo de documento que foge muito da linha normal, do mainstream, né? Vai seguir essa lista. Mas você que é especialista, você que é um profissional em isenções, você vai notar o seguinte, que dentro dessa lista de documentação normal, normalmente essa lista, o número de processos que vão se enquadrar nessa lista podem chegar a metade ou menos. Situação de fato não é essa. Existem situações onde você vai ter que juntar documentos diversos ou ainda formulários, outros tipos de formulário diversos, como declarações e outros documentos, tá? Então, essa lista, se você montar todos os processos que você montar, se forem baseados na lista do sistema que você está utilizando, o que vai acontecer é que você vai ter metade dos seus processos indeferidos, porque eles vão dizer que sempre falta um documento, e esse documento é um documento que não estava na lista. Então, qual é o conselho que eu te dou? Essas videoaulas são para você ter uma visão geral da coisa. E eu sou muito mais específico no e-book. Lá eu consigo colocar, a atualização ela é mais frequente. Então, Michael, qual é a documentação que eu devo me basear para montar um processo, nesse caso aqui, de isenção de IPVA?
vai lá no e-book, na seção de isenção de IPVA e consulte esses documentos, tanto para baixa quanto para isenção, tá bom? Lá eu vou abordar todos os casos que passaram por experiência comigo, com os nossos alunos e com os nossos parceiros, mas se não tiver perfeito, se você tiver uma situação nova, basta contribuir que a gente vai atualizar esse documento vai ser um guia para você. O objetivo é que o e-book seja um guia permanente, tanto para os alunos quanto parceiros da Despnet. Naturalmente que os parceiros da Despnet que fazem o treinamento como fazer isenção, tá bom? Então vamos seguir aqui. Uma vez feito isso, eu vou clicar em avançar. E aqui nessa tela, deixa eu só fechar essas duas tabs aqui. Aqui nessa tela eu mostro para você, nessa petição, ela pede o número do protocolo do pedido de isenção de ICMS. O que isso significa? Significa que, naturalmente, que o processo de isenção de ICMS acontece antes da isenção de IPVA, porque antes de comprar o carro, a isenção de IPVA é quando você já está de posse da nota fiscal do automóvel. E aqui, nessa petição eletrônica, no estado de São Paulo, você pode carregar as informações cadastradas no pedido de isenção de ICMS. Você pode ter pedido a isenção de ICMS, IPI e ICMS para um carro, e você vem aqui, ele já vai carregar algumas informações como laudo, e você não vai precisar anexar esses documentos, tá bom? Então ele já vai puxar as informações e vai ser muito mais rápido o preenchimento dessa petição. Só que, via de regra, é possível, apesar de existir teto, por exemplo, no estado de São Paulo, que você coloque a isenção, compre um carro com isenção. Hoje já não faz muito sentido isso, tá? Na verdade não faz mais sentido, porque antes não tinha teto. Então hoje como não tinha teto, as pessoas poderiam comprar um carro com isenção de até o teto, né? Atualmente R$70 mil, por exemplo, e colocar a isenção num carro mais caro, um carro importado. Houve casos, inclusive, de gente que tinha isenção em Ferrari, Maserati, e continuava comprando carro de isenção de IPI e ICMS, usando o teto e tendo aquele carrinho de 70 mil e o carrão com isenção de IPVA. E aí o governo não tinha nada de errado nisso. Tem gente que fala que isso era uma fraude, mas o carro, ele estando dentro das condições que atendiam uma pessoa com deficiência, isso pode de repente acontecer no seu estado, por que não? A legislação permitia isso. Então você podia ter um carro mais caro com isenção de IPVA e ter um carro mais barato, pagar IPVA desse carro, porque você só pode ter um IPVA por CPF, e você tinha um carro com isenção total de até o teto, 70 mil no caso, na época, e um carrão, de repente, com isenção de IPVA, né? Então era muito bom isso. Isso foi uma maneira que eles fizeram para poder eles não permitirem mais que isso acontecesse, isso no estado de São Paulo. Então, você poderia aproveitar essas informações do ICMS, bastando digitar o número do protocolo do CIVEI, da isenção, e a marca do veículo, né, da intenção de compra. Nós não vamos fazer dessa maneira, a gente vai focar, no caso aqui, do zero absoluto, tá bom? Então aqui é a tela de identificação do requerente. Vamos cadastrar aqui o requerente do nosso exemplo. CPF, RG, celular do requerente, telefone, o e-mail eu coloco do procurador, número de registro da CNH, tá? É opcional naturalmente no caso onde é não condutor, e data de validade idem, mas no nosso caso aqui é um processo de condutor. Então a gente vai colocar o número do registro e a data de vencimento da CNH. A CNH ela tem que estar válida no ato da entrada do processo, claro, né? CEP. Agora colocamos o número da residência e o complemento, como eu falei, sempre coloque em casa, se não tiver informação disponível. Avançar. Tá, então aqui o CPF do requerente, óbvio, né? Eu sou o procurador. O CPF do requerente que eu coloquei é diferente do CPF de quem preenche esse requerimento, que é baseado nas credenciais da nota fiscal paulista. Quem preenche esse requerimento é representante legal do cliente? Se você clicar aqui não, você não vai conseguir avançar. Se você clicar aqui sim, você vai colocar os dados do representante legal. Nesse exemplo de petição, tá? O exemplo paulista, eles criaram uma solução de contorno, que eu falei inclusive num vídeo de exemplo do ICMS, onde
o procurador ele pode ser inserido nesse pedido como representante legal. Mas o que é legalmente correto é que o representante legal, segundo o Código Civil brasileiro, só pode ser, nos casos de incapazes, de menores, né, pais ou tutores do menor. No caso de maiores incapazes, o curador que foi determinado pelo juiz, tá? Então, ele possui uma curatela. Esse é o representante legal. Mas eles interpretam esses dados. Se você colocar a informação do procurador, eles já vão interpretar que é o procurador e você vai naturalmente anexar no sistema a sua procuração, tá bom? Então, vou clicar aqui que sim. E aqui eu já pulei direto, né? Eu fiz um corte no vídeo, onde eu coloquei as informações aqui borradas do procurador, tá bom? Então vou clicar em avançar. Aqui é a parte de identificação do veículo, como consta no CRV, Certificado de Registro de Veículo, ou no CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Essas informações, elas... existe no caso da petição eletrônica de São Paulo, é bem polêmico, dependendo da região, né, do despachante que está acessando isso, né, ou o escritório de isenção, porque existe uma operação administrativa dentro do Detran, que não é prevista em regulamento, onde eles tomam a decisão do que fazer quando você entra com pedido de nota fiscal e pede o primeiro emplacamento. Via de regra, o correto é o seguinte: você vai entrar com o primeiro emplacamento, então eu quero ver o valor do IPVA proporcional pago do ano que você está fazendo o primeiro licenciamento desse carro. Tá? Ah, você não vai pagar IPVA, o veículo é isento, então eu quero que você apresente um protocolo do pedido de isenção. Tá? Esse é o procedimento correto. Então, poxa, se eu vou apresentar o protocolo do pedido de isenção, que tipo de informação que vai entrar dentro do pedido de isenção? Naturalmente que não o CRV e o CRLV, que só vão ser emitidos pelo Detran quando aconteceu o primeiro emplacamento. Então, o que vai acontecer? Que documento que deveria constar dentro do processo de isenção? O RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos, né, onde vai constar a informação, o Detran vai registrar ali quem veio com uma etiqueta de placa do veículo, enfim, o decalque do chassi do veículo. Então, ele é pré-CRV e CRLV, o RENAVAN. Inclusive, esse sistema ele dá a opção de você entrar com os dois. Mas no estado de São Paulo, que é o exemplo dessa petição, você pode pedir a isenção sem o protocolo em algumas cidades. Como, por exemplo, na capital do estado de São Paulo, na própria cidade de São Paulo, você pode simplesmente apresentar o laudo médico, eles entendem que é pessoa com deficiência, e fazem o licenciamento do veículo sem cobrar o IPVA. E aí o IPVA vai ficar com uma pendência ali, né, de um débito em aberto, que vai ficar em aberto até que o pedido de isenção de IPVA, sendo feito, ele vai ser zerado, vai sendo deferido, ele vai ser zerado esse valor de débito. Então, aqui, identificação do veículo conforme consta no CRV, via de regra, as informações que você vai constar aqui seriam informações do RENAVAN, esse que seria o certo. Agora, se você conseguiu o CRV e o CRLV, antes da entrada no pedido de isenção de IPVA, aí você coloca essas informações aqui, tá bom? Então aqui a marca do veículo, você vai colocar, no nosso caso é um Jeep, modelo Renegade, 2017, RENAVAN. Aqui eu estou me baseando já na informação do CRV e do CRLV que eu já tenho em mãos, e vou inclusive anexar no processo, avançar. Ok, aqui é a questão da declaração de isenção do IPVA atual. Se o veículo atual ele tiver isenção de IPVA, eu tenho um carro atual e eu estou colocando esse carro novo no lugar dele. Eu posso declarar que possui, os dois campos placa e RENAVAN são habilitados, e aí eu coloco as informações do veículo atual e ele já vai dar automaticamente baixa na isenção. Mas no momento que eu fiz esse vídeo, esse sistema ele é muito recente, está em processo de amadurecimento, eu recomendo fortemente que você faça pedidos separados, tá bom? Então, clicando aqui, ele habilita, e você deixa ele desclicado e fica desabilitado, e você pode já clicar em avançar. Beleza. Muito bem, agora nós estamos na tela de requerimento de concessão, onde eu vou subir os documentos necessários para o processo, tá? Essa lista de documentos, como eu disse, ela é baseada
é mais genérica, tem documentos que você vai precisar anexar no processo que não estão sendo pedidos aqui. E o que você vai fazer? O documento ele tendo a ver, por exemplo, uma procuração, eu preciso colocar uma identificação, que vai acontecer aqui, de responsável legal. Você vai colocar o quê? A identidade do responsável legal, no caso um procurador, junto com a procuração. Você faz um kit de PDF com esses dois documentos e você vai subir esses dois documentos. O documento do responsável legal, ele vai pedir identidade? Não, você vai pegar a identidade, vamos supor que é um maior incapaz. Vai subir a identidade, você coloca no mesmo PDF a identidade, mais a curatela. E se você é procurador, sua identidade e a procuração, tudo num arquivo PDF só, entendeu? Então é dessa forma que você vai anexar cada documento dentro do processo, tá bom? Os arquivos que você pode juntar são JPG, né, PDF ou PNG, de no máximo 4 megas. Então, cédula de identidade, nesse caso aqui é o condutor, CNH, eu vou subir. CPF do requerente, que é o próximo, eu vou anexar a CNH também, porque dentro do CNH já tem o número do CPF e eles vão aceitar esse documento, tá bom? Nota fiscal do veículo. Nota fiscal. Tá. Ok, subi a nota fiscal. Documento que comprova a representação legal, daquele jeito que eu te falei. Eu vou subir aqui um tipo que está como CNH. Dentro dessa CNH já está indo... eu posso colocar em separado, eu posso colocar tudo junto, tá? Então, eu vou colocar aqui a procuração. Dentro dessa procuração, como é um condutor, naturalmente ele é capaz, dentro dessa procuração já está indo, inclusive, a identidade do procurador, no meu caso aqui, eu que estou acessando o CIVEI. Nesse nosso caso aqui, eu vou anexar, é um laudo do Detran que eu tenho, já é do próprio Detran. Lembrando que no caso da Secretaria da Fazenda desse estado de São Paulo, na maioria dos estados, a validade, a não ser que esteja explícita no documento do laudo, são de 2 anos, tá bom? Aqui são outros documentos. Então, documentação que comprova a nomeação do curador, se for o caso, não se aplica porque não é maior incapaz. Carteira de habilitação constando aptidão para dirigir veículos com Aqui, se eu tivesse anexado lá em cima identidade CPF, eu ia ter que colocar CNH aqui, entendeu? Só que é o seguinte, eu vou colocar CNH aqui também porque eu não quero confundir o fiscal. Coloquei CNH para o RG, CNH para CPF e CNH para CNH. Carteira Nacional de Habilitação de até 3 condutores. Posso colocar tudo no mesmo PDF. Aliás, eu devo colocar porque eu só posso subir num arquivo só, tá? Não é o caso porque esse caso aqui é um condutor. Declaração do Serviço Médico Privado do SUS. Eu não estou colocando não é um laudo que é feito com aquela declaração que eu explico nos outros vídeos. É um laudo já do próprio Detran, tá lá com a chancela do Detran, então eu não preciso anexar esse documento, tá? Bem, enviar um dos seguintes documentos. Aqui eu vou anexar o CRV e o CRLV, porque esse processo é um processo da capital e, como você já bem sabe, eu consigo, sem precisar pagar IPVA e sem precisar entrar primeiro com a isenção de IPVA, conseguir o primeiro emplacamento do carro. E aqui tem a opção, como eu te falei, do formulário Renavan, com a etiqueta da placa do veículo. Aqui tem até uma informação, ó, se o documento do certificado de licenciamento não for apresentado, tem que apresentar o Renavan, senão vai dar problemas, né? E não é o caso, a gente apresentou o CRV e o CRLV, então tá tudo de boa. Vou clicar em avançar. Agora, essa aqui é a tela do resumo de tudo que eu cadastrei, tá bom? Toda a documentação que eu anexei e inclusive que posto fiscal que vai. No caso aqui vai ser analisado, nesse caso do estado de São Paulo, é por região, e no caso essa pessoa pelo CEP vai ser o posto da Lapa Santana, região norte de São Paulo. Estando tudo em ordem, vou clicar em confirmar e clicando em confirmar eu gero aqui o meu número de protocolo, tá bom? Mesmo conselho que eu dei, eu dou aqui, o mesmo conselho que eu dei para o ICMS, por causa do ICMS, eu vou dar para você também, aqui com a isenção de PVA. Pega esse número de protocolo, se você usa, por exemplo, a ferramenta da Espinet, no detalhe interno, né, do andamento do cadastro do cliente, você vai salvar esse registro lá, ou ainda melhor, no estágio do serviço. Isso mesmo. Quando você colocar estágio, protocolo isenção de PVA,
você vai clicar lá em maisinho na observação e você vai colocar o número do protocolo gerado naquele campo. Se você não trabalha com a ferramenta DESPnet, eu falo para você, faça um controle digital do seu faça um controle digital, não apenas em papel. Pega esse número e coloca lá, por exemplo, se você trabalha com um Excel, uma coluna de protocolo da isenção de IPVA, você vai lá e grava essa informação para o seu cliente, tá bom? Melhor do que Excel ainda seria se você colocasse essa informação disponível numa tabela, por exemplo, do Google Docs, onde você pudesse compartilhar. Vai ficando cada vez mais complicado essa questão de relacionamento com o cliente se você não usa uma ferramenta, né? Por isso que eu sugiro que você trabalhe com a ferramenta da DESPnet, porque o cliente poderia ter acesso a esse protocolo, inclusive consultá-lo e fazer o seguinte, o que eu vou fazer agora. Eu vou... aqui não tem uma opção para poder fazer o download do protocolo, então Ctrl P, eu vou salvar o arquivo dessa tela em PDF, e depois eu vou colocar esse PDF dentro de uma pasta do Google Drive do cliente, cujo link está disponível na tela de andamento do processo dele na ferramenta DESPnet. Ele pode clicar e ver, além dos documentos dele que ele me passou digitalizados, todos os protocolos que eu gerei, né, e digitalizei e que está dentro da pasta dele, tá bom? Bem, é isso. Aqui finaliza um exemplo de petição digital do processo de isenção de IPVA. Espero que você tenha gostado dessa aula. E em caso de dúvidas, fique à vontade. Vai lá no grupo agora, no grupo de alunos, né, do treinamento, e deixa ali a sua pergunta sobre esse treinamento, essa aula, né, de petição eletrônica, que eu vou ter o maior prazer de te responder, eu ou seu colega, um dos seus colegas aí, que já passaram por isso e já dominam, inclusive, esse tipo de tarefa, né, que é a petição digital ou petição eletrônica. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.